para esse dia de muita gratidão, nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos respirar. Respirar bem profundamente. Sentir o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. Esse amigo que segura em nossas mãos, que nesse momento vai se aproximando e tocando o nosso coraçãozinho. E nós vamos sentir o nosso coração se unindo com o coração do nosso anjo guardião, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos harmoniza. Nós vamos sentir toda essa espiritualidade que nos auxilia. Nós vamos mentalizando os guardiões adentrando os nossos lares, com redes em forma de tela metálica. E essas redes num tom violeta, num tom verde, cítrico, vão sendo passadas por esses irmãos em cada pontinho do nosso lar. Retirando formas, retirando pensamentos, crenças, as ideias fixas, os medos, as inseguranças, tudo isso vai sendo retirado, para que possamos buscar essa sintonia maior com essa espiritualidade. Nós vamos sentindo os nossos irmãos veludos fazendo uma proteção em torno do nosso quarteirão e unidos com o Luiz, o nosso dirigente espiritual, unidos com toda essa espiritualidade do pingo de luz, irmãos, mentores tão queridos, tão amados. Nós vamos até Maria, essa mãe de amor, essa mãe de luz que derrama seu manto lilás, nos envolvendo, nos amparando, nos fortalecendo. De mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso Mestre. Mestre, aqui estamos e sentimos o teu coração, Mestre. Sentimos o teu amor. Sentimos as tuas bênçãos que nos ampara, nos fortalece. E de mãos dadas contigo, Mestre, nós vamos até o Pai Criador agradecer o dom desta vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo alimento na nossa mesa, agradecer, Pai, temos muito a agradecer. E que nesse momento possamos te ofertar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos ter uma noite de acolhimento, de amor, com muita paz, com muita serenidade. E que a sala das radiações seja envolvida nesse amor, com o coração de Jesus, com o coração de Maria, com a permissão do Pai Criador, envolvendo a cada trabalhador que ali estiver. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também, bom trabalho. Beijos no coração.
Todos bem? Como ocorreu esta semana? Me conte como foi a semana de vocês. Cheia de novo. Hoje foi a última sessão de fisioterapia pro punho. Aê! Nossa, hoje estamos cheios de boas notícias, graças a Deus. A corrente do bem é bom, né? Nossa, quando a gente tem boas notícias, eu sinto que assim, ela vai se expandindo, ela se expande. Ah, não, desde maio fazendo fisioterapia, você é louco, não dá não. Acabou, Marili, acabou. Pro punho sim, mas eu tenho RPG, pelo menos é uma vez na semana, mas tá bom. Aê! É isso aí, temos que festejar, temos que comemorar. Aê! Não é verdade? Oh. Alguém mais? E você, que foi no médico também essa semana? Não, fui fazer exames, mas os exames só vão sair em outubro. Eu não abro exame. Eu abro todos. Tá no meu nome, eu abro todos. Não tem essa, eu abro. Eu também não espero, não. Não, eu não abro exame. Só em outubro. Lá para dia 11 de outubro a gente fica sabendo o que temos aí para controle. Temos que buscar. Bora. Amanhã eu vou saber o resultado da minha biópsia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí sim, dona Marlene, vai sim. Hoje eu fiz exame de sangue e urina e me estourou uma herpes na boca. Tá. Coloca o copinho de água para a gente, que a senhora está em assistência, aí já começa a receber toda a medicação. Eu já coloquei uma garrafa de água aqui na minha mesa. Tem problema. Não tem problema. Quanto mais, melhor. Isso aí. Mas estamos juntos. Esse é o principal. Nós estamos juntos, unidos nesse elo do coração, um ajudando o outro. Então, vamos lá. Hoje, não é por um acaso, né? Não existe acaso. O acolhimento na nossa... na sequência seria o Sé, mas o Sé está com muita coisa, né? A gente está dando curso, a gente está dando 2 cursos, então eu falei, eu substituo, porque ele dá curso nesse sábado, e na próxima semana, então é ele. Aí a gente ganha um capítulo, cura interior. Nossa, não existe a casa, né? Deus vai conversando conosco em todos os momentos. Então, vamos lá. Vamos conversar, tá? Bastante hoje. Nesse emocionante relato do Evangelho, vamos aprender coisas importantes sobre a ação terapêutica do Cristo. Seu modo de agir, seu momento de curar. Jesus já estava se retirando da cidade de Jericó, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão, quando passou pelo cego Bartimeu, que se achava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Sendo informado da presença de Jesus, Bartimeu chamou: Jesus, tem piedade de mim. A multidão, no entanto, reclamou e mandou Bartimeu calar a boca. Mas ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Diante do grito de desespero, Jesus parou e mandou chamar quem clamava por seu nome. Ao ser informado, Bartimeu jogou a sua capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. E o mestre lhe formulou intrigante pergunta: o que você quer que eu faça? Dou uma pausa na história para refletir sobre essa indagação de Jesus. Não tenho dúvidas que ele tinha total domínio das reais necessidades de Bartimeu. Mas será que Bartimeu também tinha?
A intenção da pergunta do Cristo era fazer o doente mergulhar em si mesmo, analisar a sua vida, o seu fardo, descobrir a verdadeira causa da sua dor, para então encontrar a solução adequada que o tiraria da situação aflitiva. Nem sempre temos essa clareza, fruto de um completo desconhecimento de nós mesmos. E de todas as vezes que pedimos algum auxílio do céu, as forças divinas estarão nos formulando a mesma pergunta feita por Jesus a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Não raro, o que pedimos não é o que precisamos. Observo que muitas pessoas buscam ajuda espiritual para a solução dos seus problemas, sem ao menos refletirem sobre a parcela de responsabilidade que tem sobre a dificuldade que atravessa. Como é o caso de alguém que pede ao médico um remédio para curar sua doença pulmonar, sem que precise parar de fumar. Outras vezes, ficamos no terreno da superficialidade, não pedimos o que é essencial em nossa vida e passamos a nos comportar como o cachorro que vive correndo atrás do próprio rabo. Não saímos do lugar. Alguém que está com depressão por conta do término de uma relação afetiva, cujo parceiro está decidido a não reatar, seria sensato pedir a Jesus o regresso de quem não quer ficar? Não seria mais adequado pedir ao Cristo forças para se recompor, seguir sua vida, querer ser feliz e, se o caso, encontrar um novo amor? Estou certo de que esta última seria a solicitação a que Jesus atenderia. Bartimeu deu a resposta essencial: eu quero voltar a ver, mestre. Ele foi à raiz do problema, não ficou na superficialidade, rogando, por exemplo, que as pessoas tivessem mais pena dele e fossem mais generosas nas esmolas. No mesmo instante, Jesus afirma: vá, você está curado, porque teve fé. Imediatamente, Bartimeu começou a enxergar e passou a seguir Jesus. Todo o desenrolar dessa cura maravilhosa aconteceu em poucos minutos. Eu poderia aqui ficar exaltando os poderes miraculosos de Jesus, mas acredito que estaria me desviando da grande lição que esse episódio encerra, que é o próprio Cristo, que o próprio Cristo deixou de entrever ao se reportar a Bartimeu dizendo: vá, você está curado, porque teve fé. A fé de Bartimeu removeu montanhas, mudou seu estado de espírito, abatido pela cegueira e pela situação de penúria material. Geralmente, quando nos encontramos assim, a apatia nos envolve, o desânimo nos paralisa, nossa voz se cala, nossas esperanças desaparecem. Porém, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, sem saber para onde ir, onde ficar, o que fazer, começa a sua cura, quando resolve pedir a ajuda de Jesus. Toda cura, toda solução das dificuldades, em geral, começa pelo desejo de mudança. Um desejo que não se limita a um querer inativo, mas a tomada de atitude que sinalizem a vontade de sair do fundo do poço, de não mais ficar sentado à beira do caminho. Mesmo quando a multidão manda Bartimeu ficar quieto, ele não se cala e grita ainda mais alto. E foi esse grito que fez Jesus chamá-lo à sua presença. Outra atitude que demonstra a vontade de mudança se dá quando Bartimeu joga fora a capa. Essa capa era uma espécie de traje usado por aqueles que viviam na comiseração pública. E Bartimeu, ao ser chamado por Jesus, joga fora a sua capa, o que significa que estava decidido a não mais viver daquele jeito, que almejava recuperar sua dignidade, viver do seu trabalho, restaurar as suas capacidades, governar a sua vida. Efetivamente, Bartimeu deu mostras a Jesus de que não queria mais ficar sentado à beira do caminho. Antes da cura exterior, Bartimeu fez uma cura interior.
o forte e sincero propósito de transformação íntima alterou substancialmente seu padrão de energia, o qual se encontrava no ponto inerte, próximo da morte, e fez o caminho de volta, rumo ao desejo de viver e ser feliz. A partir dessa mudança íntima, Bartimeu abriu as portas para que Jesus lhe restituísse a visão. E as nossas portas estão abertas ou fechadas? Estamos olhando para o fundo do abismo ou mirando as estrelas do firmamento? Estamos cavando a nossa sepultura ou decididos a trabalhar por dias melhores? Estamos apegados às nossas capas ou decididos a jogá-las fora, como fez Bartimeu? Estamos lavrando o nosso atestado de óbito ou nossa declaração de amor à vida? Estamos morrendo pela falta de amor do outro, sem nos darmos o amor que merecemos e do qual precisamos para sobreviver? Como ocorreu a Bartimeu? Jesus estava passando ao nosso lado neste momento. Ele espera o nosso chamado. Aguarda que joguemos as nossas capas de medo, de falta de amor próprio, de insegurança, de vitimismo, de infantilidade, de comodismo, de ressentimento, de complexo e tudo o mais que nos aprisiona à infelicidade. Jesus anseia nos curar. Ele aguarda, no entanto, a nossa cura interior. Forte, cadê Marília falando forte? Forte! Muito, né? Essa Uma página paulada, tem... é uma paulada, é um banho de água fria assim que você fala, meu Deus. Mas por que água fria? Me explica, Marilinha, me explique. Porque assim, banho de água fria, porque depende da gente, depende só da gente. A gente que vai abrir as portas ou não. É a gente que decide. Mas aí, assim, quando só depende da gente, não é melhor? Quando depende de outras pessoas, a gente está nas mãos das outras pessoas. Não é que a gente não vai ter convivência. A gente está na Terra realmente um para ajudar o outro. Mas quando só depende da gente, daquele, né, aquele passo, tomar aquela decisão, não é melhor? O que vocês acham? Vamos conversar sobre Valéria, isso. Diga. Valéria, Oi, então, Regina. a Marília falou um banho de água fria, que às vezes a pessoa acho que não acorda, né? Não enxerga. Então, eu entendi de modo dela falar, e tem que tomar um banho de água fria para ver se acorda para a realidade, para ver o que está se passando, entendeu? Entendi. Para ver se... Acho que é isso, né, Marília? É, exatamente. Né? Foi exatamente Né? isso. Porque assim, né? Nós temos essas capas que ele traz, né, como uma metáfora. Nós utilizamos essas capas. Ele coloca a capa. Eu utilizo muitas vezes a palavra máscara. Nós usamos algumas máscaras de proteção, não é verdade? Sim. Sim. Vivendo na sociedade, nós colocamos, não colocamos? Eu falo por mim, né? Para se Sim. proteger. E colocando essas máscaras, a gente consegue chegar no nosso interior? A gente consegue conhecer os nossos verdadeiros sentimentos? Não. A gente fica difícil, né? Não. Porque, assim, com as máscaras, vamos traçar um raciocínio. E aí, assim, vamos todo mundo conversar. Convido todo mundo, por favor. Assim, a gente não... Colocando essas máscaras, a gente fica mais fechadinho, a gente está blindado para o outro. Mas a gente também está blindado para nós mesmos, não é? Porque a gente vai colocando, a gente vai maquiando um monte de coisa que a gente não consegue ver dentro de nós. Né? E aí, quando acontece esses atropelos, que não são atropelos, mas chega a hora do nosso aprendizado, a gente fica até meio perdido, ou não? Sim, ficamos. Sim.
E seja ele um aprendizado pela saúde, seja ele por um relacionamento, o término de um relacionamento, seja pela parte financeira, seja pela dificuldade do ambiente de trabalho, seja pela convivência com alguma pessoa que você ama. Tudo isso pode nos desestabilizar, não é verdade? A doença nos traz uma dor que todo mundo vê. Mas todos esses exemplos também trazem dor. Dores emocionais que muitos não conseguem ver, não é assim? Sim. Ai, vocês estão muito quietos, eu estou muito faladeira. Vamos lá, vai. Estamos raciocinando. Eu não vou falar um pouquinho sobre... A Valéria fala que eu falo que quando eu venho aqui, o pessoal gosta que eu coloco sempre... Eu me coloco na berlinda, né? Sempre. Muito bom isso. E aí o pessoal morre de dar risada, né? Mas assim... Hoje, né? Eu vejo as máscaras... E eu já coloquei muita máscara nessa vida, né? E que bom, né? Eu fico super feliz comigo quando eu consigo enxergar todas as máscaras, né? Hoje eu vejo com felicidade, né? No começo, quando eu comecei a enxergar as máscaras, eu me sentia mal, né? Porque é muito ruim a gente ver as máscaras que a gente coloca. Na maioria das vezes, no meu caso, era muito ligado com o julgamento. Eu não trabalhava bem o julgamento das pessoas sobre mim, né? Só que, na verdade, é um reflexo, né? Porque, assim, quando você julga alguém... Hoje eu tenho essa percepção, né? Não tem certo e errado. Quando você faz um julgamento de uma pessoa, não era claro isso para mim quando eu fazia. Hoje eu faço... Lógico que a gente sempre vai acabar fazendo, mas... E quando eu faço hoje, eu percebo que eu estou fazendo o julgamento. Já é um grande avanço, né? Mas, assim, quando a gente julga alguém, geralmente é que a gente está se vendo na pessoa e aquilo você não gosta, né? E daí você vai e chicoteia a pessoa, né? Nossa, eu no lugar dela não faria isso. Você viu aquilo que ela fez? De jeito nenhum. Mas, depois, se você para pensar, para mim era 100% depois que eu quis, né? E para mim, hoje, essa leitura, que nem a Marília falou da água fria, né? Eu acho que se eu ouvisse essa mensagem há uns 2 anos atrás, eu receberia dessa forma que ela falou. Hoje, para mim, eu já tinha lido o texto, foi um bálsamo. Parece que passou um flash na minha cabeça do processo que eu venho passando. E para mim, tipo assim, nossa, que alívio, parece que eu consegui passar 80% disso que está falando. E não era legal quando eu ouvia, eu falava assim. Hoje eu falo assim, nossa, eu falava aquilo para a pessoa, porque na verdade o que a pessoa estava fazendo, eu fazia e não gostava. Só que eu não enxergava o que eu fazia. Né? Então, isso daí foi super libertador. E as pessoas gostam que eu coloco na berlinda, porque assim, acho que tem poucas pessoas que participaram daquele livro nos bastidores, né? Os bastidores, que foi uma libertação que eu falo para mim. Então, assim, eu fui casada, né? E daí, quando terminei nós nos separamos em 2020, e eu sei, umas coisas que eu falava era assim, ele falava para mim assim, você é igualzinha à sua mãe, controladora, possessiva, e não sei o quê. E eu falava assim, gente, meu marido tá louco. Mas não tem nada a ver com a minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, e blá, 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 né? Aí, quando eu resolvi fazer, né? Eu tirar falei assim, a capa, tirar a capa. Daí eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou simplesmente a cópia da minha mãe. Literalmente a cópia da minha mãe, com as atitudes do controle, do perfeccionismo, né? Daí eu falei, mas foi legal também, porque tem aquela coisa das constelações que a gente fica assim... Era coisa que eu replicava, porque, gente, eu vivi uma vida passando isso, e muito, assim, eu falo eu quis descobrir, vamos dizer assim, começou eu quero descobrir o motivo dos fracassos do meu relacionamento. Foi assim que começou a transformação.
depois, descobrindo os fracassos dos relacionamentos, você vai descobrindo outras coisas que não é do relacionamento, né? E essa foi uma coisa que eu descobri que eu era cópia, e muitas coisas que eu não gostava que eu falava dela era porque eu também fazia e não via que era igual, né? E foi libertador, porque eu falei assim, gente, eu não tinha como fazer diferente, porque eu vivi uma vida vendo isso. Agora eu vejo e eu quero fazer diferente, porque isso foi um dos grandes motivos dos meus relacionamentos anteriores andarem certo. E uma outra coisa muito forte também, que foi a questão do lasqueira do desgraçado do certo e errado. Né? Porque você leva a sua carga de certo e errado da sua família, da sua educação, o outro vem, o certo e errado da educação dele, e aí quando entra no relacionamento, lascou, né? Porque você quer que o seu certo seja o certo, o outro certo seja o certo, e aí ou você, hoje eu vejo assim, vamos construir um terceiro certo, né? Porque nem a minha, nem a sua, vamos ter que construir, estamos numa nova relação. E isso foi muito libertador. E outra coisa que ficou muito claro para mim também, dos meus relacionamentos, era que a questão do merecimento, que vocês também falam bem aí na leitura. Então, eu sempre fui uma pessoa essencialmente de dar, né? É da minha essência isso. Dar, fazer, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que eu não percebia, depois eu percebi, que na hora de receber eu não aceitava. A pessoa queria fazer. Você não se sentia merecedora? Não me sentia merecedora. Então eu fazia, daí a pessoa queria fazer, eu falava assim, não precisa, não gasta comigo, não faz, porque eu ouvia minha mãe falava isso, não precisa, não, compra esse mais baratinho para mim. Gente, hoje eu fico horrorizada com essas coisas que eu fazia, né? Para o outro comprar o melhor. E para mim, eu tinha que aceitar o mais baratinho. Gente, né? Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu, né? Enfim, e aí a gente descobre nesse atual conhecimento o que gera o desequilíbrio entre o dar e o receber, né? E assim, hoje eu trabalho aquela sensação assim, que nem alguns falam assim, não, você tem que equilibrar, você não pode dar tanto para ter equilíbrio. Mas pode ser que seja errado, mas a minha percepção assim, eu quero continuar dando. Eu não vou deixar de dar porque, né? Então assim, ou eu estou com alguém que também dá, porque eu não vou deixar de dar, isso é fato. Então, para manter o equilíbrio, a gente tem que ter alguém que também dê. Senão, vai ter sempre esse desequilíbrio da relação amorosa e também da relação pai e filho, né? Eu acho que em todas as relações. Não é que a gente faz esperando. Eu não vejo dessa forma. Mas eu também fiz muito isso, viu? Que tem a questão do dar e do emprestar, né? Você deu ou você emprestou? Quando você dá, você não espera receber de volta. Agora, quando você dá disfarçado de empréstimo, aí lasqueira. Porque se a pessoa não der, você vai falar, você lembra tudo que eu fiz para você? Alixia. Olha aqui, ó, você não fez nada, então não doou nada, né? Só emprestou. E aí os efeitos que o empréstimo gera na outra pessoa energeticamente é um negócio horrível. A pessoa se sente com aquele débito nas costas uma vida. E era uma coisa que eu sentia com a minha mãe também, viu? Porque eu achava que eu era culpada do final do relacionamento dela com meu pai. A vida inteira eu segurei essa carga, já até soltei. E para quem não sabe, eles esperaram eu fazer minha faculdade de Direito, porque eu que fiz o divórcio dos meus pais. Imagine a carga. Depois de 20 anos de separado, eu que fui fazer o divórcio. Então, não tem mais. Eu tive que tirar essa carga, né, forte. E só para finalizar aqui, meus pais se separaram naquela época e tudo mais, blá, blá, blá. Quando eu voltei agora no meu relacionamento que eu me separei, eu estou morando com meu pai para fazer o resgate. E agora eu consigo, hoje eu estou conhecendo meu pai quando eu conheci na infância e eu vi e vendo que aquela coisa que foi pintada na minha cabeça não é, tem a outra versão, né? Isso foi muito libertador para mim. E também as máscaras que eu usava com eles também tive que tirar, né? Porque
a máscara do reconhecimento, que eu queria a todo custo ser reconhecida, mas na verdade eu mesma não me reconhecia do meu valor. Eu queria que as pessoas, que eles reconhecessem o meu valor, mas eu mesma não reconhecia. Então, nunca ia acontecer, né? Porque se eu mesma não reconhecesse o meu valor, nem ele, nem ninguém ia reconhecer, né? Então, esse texto, para mim, foi, quando eu li logo que vocês me mandaram, foi bem emocionante, porque eu acho que esse processo só deu certo assim, ainda falta um pouco, né? Eu falo para a Valéria, ainda falta um pouco, a porcentagem não subiu, mas foi a verdadeira, querer de verdade. Quando aconteceu o fato da separação, eu falei assim, lasqueira, dessa vez não. Agora eu quero descobrir. Daí eu voltei lá na minha infância para saber tudo o trajeto, para encontrar as respostas e conseguir trabalhar vários sentimentos de lá de trás que geravam coisas assim. Tanto de amigo, de tudo. Acontecia um negócio, eu sempre achava que eu que era culpada. O que será? Já acontece com vocês isso? Vou deixar aqui essa pergunta. Qualquer desavença com pai, com mãe, começa a falar assim: o que será que eu fiz de errado? Com vocês acontece isso? A primeira pergunta: o que será que eu fiz de errado? É uma boa pergunta que a Tânia está colocando, no sentido assim, assumimos as culpas de tudo que acontece ao nosso redor, nos colocamos como responsáveis. Porque, assim, quando ela traz essa pergunta, é o sentimento que a gente tem, e isso geralmente vem da infância, realmente. A gente tem essas marcas porque a gente se sente responsável por aqueles dois que nos criam, né? Que nos deram a vida. Então, a gente quer essa responsabilidade, a gente tem essa responsabilidade. Só que se a gente não se definir, for colocando essas máscaras de proteção, tudo que está ao nosso redor é nossa responsabilidade. É com amigo, no âmbito profissional, em tudo. A nossa psicóloga está aqui hoje. Hoje ela resolveu ficar conosco. É a Renata, que também trabalha com isso. Posso falar? Pode falar, psicóloga. É interessante, né? Quando a Tânia estava falando, ela estava questionando o que ela quer dar. E não sentia merecedora. Quando a gente só dá, a gente está no controle. Não é? A gente manda, a gente determina. Quando a gente recebe, a gente se submete ao que o outro está dando para a gente. A gente pode aceitar ou não. Se você não aceita, é porque você não quer abrir mão do controle. Mas isso tudo está muito no inconsciente, né, Rê? Sim, Total. A gente vai absorvendo isso, a gente vai colocando as máscaras, e tudo é muito consciente, as defesas que a gente tem mesmo, né? E de tanta gente colocar as máscaras, a gente acredita. Como a gente acredita que a gente é culpado de alguma coisa, ou porque o outro brigou, o que foi que eu fiz, né? Ou quando as crianças têm aquela fantasia que os pais separaram, então ela foi por algo que ela fez, né? Então a gente vai crescendo nisso, assim, mas se eu me separar do meu marido, né? Como é a situação que você está falando assim, mas eu que sou culpada, é uma relação de dois, de vai e volta, mas só se um dá, o outro recebe, chega uma hora que o outro não tem mais, né? Fica vazio. A gente está dando e a gente está controlando. A gente está dando e a gente está controlando. E aí, assim, né? Aí você fala assim, como que a gente vai casar com toda você fala assim, e na página de hoje? Tem tudo a ver, sabe por quê, gente? Porque esse é o interior que muitas vezes a gente não vê. Que a gente Jesus curou primeiro, né? O interior dele. Ele curou primeiro o interior, para depois ele enxergar. Porque aí que tá, não foi Jesus que curou, né? Não, ele que...
Bartimeu que foi lá e buscou, como a Tânia foi. É uma cura de 100%? Não, para a gente conseguir uma cura de 100% numa encarnação, a gente vai ter que fazer muita coisa. Mas se a gente já começar a puxar, né, vamos falar, esse fio, abrir a caixinha de Pandora, começar a ver os elementos que ali estão, trabalhar com muito carinho, aceitando, né? É essa aceitação. A gente consegue fazer isso? A gente já conseguiu fazer o exercício de abrir a nossa caixinha de Pandora? Quando vocês estão quietos, é um perigo. Quando a gente vai dormir, a gente pensa como foi o nosso dia. O que eu consegui fazer hoje, o que eu não consegui, aí eu vou renovar para amanhã. Esse exercício é importante, mas sem chicotinho. Aprendi isso com você, né, Valéria? Sem chicotinho, né? A gente não pode ter, e principalmente os coloridos. Nós não podemos ter os coloridos. Eles são os mais perigosos, os chicotinhos coloridos. A gente precisa abandoná-los, porque senão a gente vai estar sempre se machucando demais. Porque aí a gente refletindo, o que eu consegui fazer de bom, às vezes pode ter sido uma coisa pequena, mas é um passo, é algo, é um pingo de luz, não é? É um pingo de luz. Pingo de luz, não é? Ó, o que a gente fez de bom hoje para a gente? Comeu chocolate. Ah, tá de boa. Eu vou falar o quê para a pessoa? Fazer ginástica. Foi fazer ginástica? Eu consegui fazer minha ginástica. Isso é uma grande coisa. Eu também consegui fazer 1 hora de exercício e me sinto bem melhor, né? Verdade. Valéria, posso contar uma coisa que aconteceu comigo, rapidinho? Só para não tomar muito tempo de vocês. Eu vi a Tânia falando aí, e acho que eu já falei para todo mundo que eu tenho um irmão, né, que além do AVC, ele já tinha um problema psiquiátrico de esquizofrenia. E o começo dessa situação foi bem difícil na família, é lógico. Apesar de ele ser um grau assim até bem controlado, sempre teve controle, medicado e tudo. Enfim, no começo disso, eu tinha uma sensação muito grande de culpa, né? De culpa assim, não sei dizer como é que eu me sentia culpada, mas eu me sentia mal diante daquilo. Muitas vezes eu perguntava, caramba, né? Por que o meu irmão e não eu, né? Querendo trazer essa coisa para mim. E isso, não querendo trazer, não que eu quisesse trazer, mas eu tinha esse sentimento, acho que seria uma culpa, né? De ver isso acontecer com ele, porque a situação do meu irmão aconteceu, ele já era adulto, já tinha 20 e poucos anos. Enfim, isso era uma coisa que me machucava muito. Um dia eu tinha uma médica, que era uma ginecologista, que ela era muito nossa amiga. E aí, numa das consultas dela, a gente sempre conversava muito, falava sobre a família dela, sobre a minha, e ela era uma pessoa muito espiritualizada. Nesse dia, ela virou para mim e falou assim, Ana, eu não sei, sinceramente, a minha parte no espiritismo está engatinhando, né? Mas é uma coisa que sempre me chamou. Ela virou para mim e falou assim, Ana, presta atenção, eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. Você não faz parte da família da sua mãe e do seu irmão. Você é da parte do seu marido. Você está aqui para ajudá-los. O problema do seu irmão são reencarnações com a sua mãe. E realmente, depois que ela falou isso, parece que foi, como a Emília fala, um balde de água fria que caiu na minha cabeça. Isso me trouxe um alívio tão grande, me tirou totalmente aquela culpa que eu trazia para mim. Então, o que eu estou querendo dizer, não sei se é verdade, se isso pode realmente ocorrer, realmente a gente vê que existe uma ligação muito grande entre a minha mãe e o meu irmão, muito grande mesmo,
Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a culpa também não é só causada pela gente, né? Pelas nossas criações ou alguma coisa do tipo, de infância, alguma coisa. Acho que, às vezes, tem algumas coisas kármicas também, né? Espirituais. Eu sei que esse fato em si, naquela época, me trouxe um alívio muito grande. E daí para frente, não que eu não tenha sofrido mais. Lógico que eu sofro porque a gente não gosta de ver nenhum ente da gente querido doente. Mas eu comecei a participar mais como telespectadora, ajudando mais como telespectadora, e não conseguindo me envolver tanto como eu me envolvia antes com a culpa. Entendi. Entendeu? Eu só quis colocar isso porque eu achei que foi um pouco diferente do da Tânia, vai. É porque, assim, depende da crença que a gente tem, né? Da forma como nós fomos criados, nós vamos criando as nossas crenças. Então, a crença que a Tânia tinha era uma crença que foi, vamos dizer assim, que ela foi captando pelo ambiente que ela tinha dentro do lar dela. As suas crenças eram diferentes, como é diferente a minha crença, como é diferente a crença da Marília, e assim por diante. Cada um de nós temos as nossas crenças, né? Que podem vir somente desta vida, mas pode vir também de outras vidas e fazer todo esse acúmulo, né? Assim, Ana Paula, eu prefiro não comentar em relação ao que a sua amiga falou, porque, assim, eu vejo que tudo tem um porquê dentro do espiritismo, né? Tudo se explica, né? E quando a gente fala assim, ó, você não tem muita ligação, o outro tem, quando a gente vem com algum problema, realmente, a gente está respondendo por outras vidas, seja eles físicos, psicológicos, psiquiátricos, emocionais. Tem um pouco das outras vidas? Tem sim, né? É por causa que um é mais ligado ao outro. Eu falei assim, eu não me sinto à vontade, né? Eu, Valéria, não me sinto à vontade para dizer, não estou dizendo que seja errado, mas eu não consigo falar assim, é verdade, não é. Deixa eu Pode completar, Tânia. Já que ela não está confortável, vamos ver se ela não está confortável para falar o que eu vou falar. Porque eu não escracho, né? Assim, Meu sem filtro. Não, assim, eu vou falar assim, eu sou católica de formação, né? Quando eu era criança, fui até anjinho lá, junto com o padre, uma coisa mais linda do mundo. Tenho foto até hoje para demonstrar, né? Mas chegou uma hora que não fazia muito mais sentido algumas coisas. E aí eu fui estudar um pouco do espiritismo e tudo mais, e daí tem aquele livro que eu sempre falo. O que me deu um pouco mais de conforto, não sei se tem alguma ligação com o que quem que estava falando? Ana Paula. Ana Paula. É assim, ó, uma coisa que me deu um pouco de conforto, né? Tem essas coisas das crenças da infância e tudo mais, mas o que me deu um pouco de conforto utilizando a doutrina espírita é assim. Com o movimento que você retorna no mesmo núcleo e tudo mais. Então, assim, hoje me dá um pouco mais de conforto, assim, tanto em relação à doença ou desentendimentos, coisas assim, que eu falo do caderninho, né? Quando nós viemos já lá com a listinha. Eu vejo, hoje me dá um conforto por causa disso. Eu fiz a minha lista. Eu quero passar por isso, para aprender isso. Antes a gente falava assim, tá pagando o quê hoje? Eu não vejo mais assim. Eu escolhi passar por A, B e C para evoluir nessa e nessa questão, que na outra não consegui evoluir. Eu vim para cá para evoluir. Tive a chance, que não é fácil de vir, né? Não é assim que o pessoal fala. Não é todo mundo. Tem que levantar a mão para o céu que teve essa chance. Então, eu coloquei no meu caderninho lá, 1, 2, 3, 4. Quero passar por esses 4 aqui para evoluir nessas 3 coisas que eu não consegui fazer na outra. Então, quando eu vejo também alguma coisa de doença da outra pessoa, você fala assim, nossa, a pessoa tão boa, não tinha que ser com ela, olha o filho dela. Então, assim, eu não vejo mais com esse pesar, porque eu vejo assim, ela também escolheu isso,
né? É Tinha que verdade. passar por... Então, me dá um conforto, assim, às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, antes, né, dessa situação de conforto que a doutrina espírita me trouxe. Nossa, o pai é tão bom, né? Mas você vê o filho dele? A judiação, não. Os dois fizeram um combinado lá para passar por isso. Então, na minha vida também, agora, eu fazia assim, escolhi 1, 2, 3, até o brinco fala assim, ó, que o universo faz assim, 1, 2, 3, já cumpriu 1 e o 2, daí o 3, já mandou tal coisa uma vez. Aí fala, Tânia, agora é a chance de você aprender o 3, hein? Vamos lá, agarra no 3 aí, que agora eu vou te dar a chance, vou pôr um negócio aí na sua vida para você aprender o 3. Aí passou na minha cara, e eu vejo bem isso, os movimentos da minha vida. Putz, não consegui vencer o meu orgulho, me lasquei de novo. Passa um tempo, uns anos, Tânia, número 3 de novo, você pediu, hein? Vou mandar o 3 para você de novo. Manda de novo o 3. Então, eu vejo assim. Então, me dá esse conforto, porque assim, se estão colocando de novo a lasqueira da minha vida, alguma coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que enxergar que é mais uma chance. Depois, às vezes, passa, eu falo assim, lembra lá atrás? Eu tive a oportunidade. Eu não consegui cumprir o 3. Agora veio de novo. Eu vou abraçar. Agora eu vou agarrar com unha. Depois eu vou passar o 3. Então, assim, para mim, hoje, assim, vamos dizer, passei 1, 2 e o 3 já. Mas vamos dizer, não sei quantos foram os pedidos, mas eu sinto que ainda faltam uns 3 ainda para passar, né? Então, eu espero que mande de novo. Ó, agora vai o 4, ó, se liga, hein? Se liga para você, né? Só que a verdade é que eu tenho que aprender comigo. Ele põe certas situações e aí cabe a mim escolher passar ou não, que é aí a questão que eu vejo do livre-arbítrio. Mas quando eu percebo algumas coisas em outras pessoas, que nem você falou do seu irmão, alguma coisa assim, eu já penso, a primeira coisa que eu penso é falar assim, ele escolheu isso. Por qual motivo, o que aconteceu para ele escolher isso, eu não sei. Mas eu não posso fazer por ele. Então, ele vai ter que passar por isso para cumprir os números dele. Então, a doutrina espírita me trouxe esse conforto. Bem ou mal, na santa explicação do nosso sem filtro, é verdade. Vamos colocar assim. Então. Mas, ó, por que eu falo que eu não gosto muito de falar sobre isso? Né? A gente não tem. A Tânia colocou de uma forma que ficou leve, mas às vezes a gente coloca numa forma muito pesada. A gente não tem como buscar o outro. A gente só tem que buscar a si próprio. Então, quando você fala, Ana Paula Cunha, que doeu, deve ter doído realmente. Se vocês cresceram, não tinha problema nenhum, e de repente, alguma coisa deu aquele start e ele desenvolveu a doença, é uma coisa que faz pensar. Choca a família, vai trazer, né? Então, assim, a gente entende o sentimento. Agora, o que eu falo que eu não me sinto à vontade olha, isso acontece por XXX, não, por YYY. Não tenho esse direito, não tenho como. Existe uma gama enorme que pode levar as pessoas a terem problemas. As coisas não são tão exatas assim, não, né, não existe. Não existe isso. Não dá 2 na espiritualidade, entendeu? E outra coisa, a Tânia quando ela fala assim, a gente trabalhou muito isso em alguns livros e ela também já vinha de outras filosofias. Quando a gente tem condições de escolha, a gente escolhe realmente passar por tudo isso. Às vezes nós não temos. Quem faz é o nosso guia de encarnação que coloca, né? Então, aí você fala assim, é por isso que a gente fala, a gente tem inúmeras chances de uma pessoa nascer com um problema, tá? O que a gente pode dizer? Essas doenças autoimunes, seja ela do câncer, seja ela qualquer, tá todo mundo nessa queima energética agora, por quê? Porque nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração e prova. Porque a gente não vai ficar só no regeneração, a gente vai entrar com regeneração e prova. Então, a gente vai ter que queimar para arrumar esse perispírito. Aí, a queima dessas energias, e se a gente for ver, é uma pandemia
de doenças autoimunes, desde o câncer até tantas outras que estão as escleroses e tantas outras doenças. O que significa isso? Em determinado momento, eu fui lá, eu fui cometendo sempre, eu não conseguia sair daquele aprendizado, eu fui marcando o meu perispírito. Aquele ponto do meu perispírito está muito denso, então aí eu necessito passar pela doença, ela vai ter que vir para o físico, porque eu não consegui aprender, então eu vou vivenciar. Tudo bem? Mas não como castigo. Eu falo muito assim, a doença não é um castigo. A doença é uma libertação, realmente. Aquilo que você não conseguiu ver, e na hora que você está doente, você faz o quê? Você para, você reflete. Exatamente isso. Né? A gente para e reflete, né, Regina? Então, assim, a gente, com muita facilidade, a gente dá o exemplo da doença. Mas aquilo que a Tânia estava falando também deixou o emocional dela doído. Né? A gente consegue trabalhar muito rapidamente a doença, porque a gente está sentindo na pele. Então vou fazer uma pergunta para você. Agora vem um negócio aqui, nesse lúdico que eu fiz aí. Vai, número 1, 2, 3, né? Então, vamos lá. O 3 já veio, uma chance para o número 3, 2 chances para o número 3, 4, 5 chances para você fazer o número 3. Daí eu não faço o número 3, ele se manifesta numa doença. Ludicamente, é isso? Ele vai se manifestar. E essa doença não significa que vai ser uma doença física. Pode ser uma depressão. Pode ser uma depressão. Pode ser crises de pânico. Pode ser sim. A gente leva. E agora a pergunta que não quer calar. Vamos dizer, veio essa doença de alguma forma. Se ela veio por essa questão espiritual, já até sabe a pergunta que eu vou fazer, né? Não sei. Se ela se desenvolveu por essa questão, tipo assim, vamos dizer, vou colocar bem assim, eu gosto de fazer coisas engraçadas, né? Tipo assim, a doença teimosinha, né? A doença da teimosia. Porque ele tanto ser teimoso de não fazer, vem a doença da teimosinha, que é a surpresinha, né? Pode vir de qualquer jeito. Aí veio a surpresinha. Essa surpresinha, como ela veio do espírito, ela pode ser curada só com medicamento ou associada? Como ela vai ser? O medicamento, ele trabalha no corpo físico. Mas a cura vem no espírito. É por isso que tem que largar a capa. É por isso que tem muita gente que fica tomando remédio e nunca sara. É isso aí. A cura é o espírito. Para você curar o espírito, você tem que se despojar de tudo. Então, assim, o remédio é um suporte. É um suporte. Vamos dizer assim, o medicamento também não podemos, né, descartar. Então, seria assim, o medicamento te dá um respiro para você vir com essa parte espiritual e depois, aos poucos, largar esse medicamento. Seria isso? Eu vou te falar como que é o tratamento do AC Camargo, tá? O tratamento do AC Camargo não é o do AC, minto. É de um hospital oncológico dos Estados Unidos. O paciente entra, ele tem um ambiente dele para fazer a oração dele, seja qual for a fé. Mas eles buscam aquele paciente ter uma fé. Depois ele vai para uma meditação. Vai para um grupo de meditação. Ele vai meditar durante um tempo. E só depois que ele vai para a quimioterapia. Por quê? Porque eles analisam o quê? Aí vem a neurociência, que vai explicando que no cérebro tudo isso, todas essas fases, vai mexer e vai fazer a abertura para que, na hora que a medicação entre, a célula já esteja preparada para poder receber tudo isso e seja aceita. Quando a pessoa não tem essa aceitação, quando a pessoa tem essa revolta, e aí a gente volta no texto de hoje,
né? Bartimeu, antes de conversar com Jesus, o que ele fez? Ele largou tudo. Eu não quero mais isso, eu não quero mais ser pedinte, eu quero ir lá e fazer, me dá uma chance porque eu quero, eu posso. E aí, quando Jesus fala, então vai lá e faz, porque a tua fé te curou, tu moveu as montanhas. Como foram as montanhas deles mesmo, ele se desfez dele, né? Daquilo. Quando eles falam assim, ó, a gente já parou, tirou a nossa capa do medo, da falta de amor próprio, da insegurança, do vitimismo, da infantilidade, do comodismo, do ressentimento. A gente já... Gabi, fecha para mim, por favor, o microfone. Quando ele traz isso para a gente, o que acontece? Quando nós trabalhamos conosco, as medicações vão fazer efeito. Mas, se a gente trabalhar na revolta, a medicação não vai fazer. Então, Valéria, eu não sei o médico, eu li uma reportagem, foi até a Simone que me mandou essa semana, um médico cardiologista falando da diferença dos pacientes que chegam para ele com uma espiritualidade mais elevada, com um grau de entendimento, até pelo que está passando, que a recuperação tem sido bem maior. Eu vou te mandar, a Simone me mandou, é um médico cardiologista falando. Porque parece que a pessoa está aceitando, viva, querendo, né? Não sei, acho que é isso. Porque assim, hoje em dia, a faculdade de medicina, se a gente for falar de Santos, a Santa Cecília, né? Ela tem a faculdade de medicina dela, tá ligada, tem um... Não é o Santa ou é a Uniluz, a Lusíadas? A Lusíadas. Eu acho que é o NIP, Lusíadas, da medicina. Uma delas. É Lusíadas. Tem as duas, tem o Santo e o Lusíadas, mas não sei. Uma delas está com... Qual que você quer falar? Uma delas está com eu não sei se é em Santos, acho que é mais... É em São Paulo, é isso que a Emília está tentando falar. Uma delas está com faculdade de... estudando perispírito, estudando a fé, o que a fé faz nas células, fazendo todo esse estudo de neurociência, mas como matéria de faculdade, fazendo toda essa união. Então, medicina psicossomática já explica isso, né? A medicina psicossomática ela já explica toda essa relação do emocional com o corpo mesmo. Mas aí não estaria também ligado ao que a gente sempre, que é porque esse grupo se une, as vibrações? Ela não se resumiria nisso? Se a sua vibração ela não está no medo, no ódio, naquelas vibrações negativas, você está vibrando em sentimentos positivos, essas vibrações já te deixam no... que a gente podemos chamar de fé, podemos chamar de ok, mas daí ela tá... Eu não sei, eu hoje... eu falo que aqui foi uma reciclagem, né? Eu falo que tudo foi maravilhoso, que assim, deu pau lá, né? Aí eu falei, não, eu quero fazer diferente, aí veio esses dois aí, né? Essas duas criadinhas preciosas, a Valéria e o Sérgio, eu falei assim, aí falou assim, pega aqui na minha mão que nós vamos junto agora, né? Vamos andar. Então, e aqui, o que eu falei da aula passada, fez muito sentido a explicação da vibração do medo na época da Covid, fez muito sentido para mim. Porque agora eu sou alienada, que eu não assisto mais televisão, graças a Deus. Mas tudo bem, eu só falo que eu vivo num outro mundo, mas não tem problema nenhum, eu amo, porque, nossa, a vibração muda completamente, né? É umas coisas loucas. E o pessoal fala assim, vibra. É incrível esse negócio. Para mim, eu acho que se você pegar só nessa questão da vibração, você já mata um monte de coisa. Porque a gente fez, na época, a Tânia está trazendo isso, porque na época da Covid, quando nós começamos com o Pingo de Luz, as pessoas tinham o quê? O verdadeiro pavor, a gente não vivia, a gente tinha um medo do desconhecido. Então, nós começamos a fazer estudos
né? Então, nós começamos a estudar, nós estudamos nos bastidores da prece. Quem deu esse estudo foi o Sérgio, né? E ele estava falando da teia do medo, e era o que ele mais explicava, era essa teia do medo, com toda a técnica que ele tem. E é uma realidade, não é uma historinha, né? É a realidade como funciona. Se a gente ficar ali no medo, a gente desorganiza todo o nosso corpo, né? Porque a gente vai jogando mais adrenalina, vai jogando todas aquelas... todas as químicas vai se desajustando. Isso fisicamente. Espiritualmente, a gente vai se ligando àqueles que vão te deixando com mais medo ainda, né? Então, não é uma teoria, é realmente uma realidade que nós vivemos, que agora a gente já diminuiu bastante, mas a gente está vivendo uma outra fase. Como na pandemia, muita gente não fez exames, ficou parado, agora está vindo esse boom de doenças. E aí as pessoas estão começando a vivenciar todo o medo, toda a paranoia novamente, porque estão começando a ir ao médico. Então, é parar, tentar trazer essa razão, tentar trazer essa explicação e buscar esse sentimento, né? É fácil trabalhar com medo? Não, mas a gente precisa compreender o porquê que eu tenho medo, né? É fácil trabalhar com a falta de amor próprio? Não, mas eu preciso compreender por que eu tenho falta de amor próprio. O que me levou a isso? Qual foi o ponto da minha vida, desde que eu me lembro de criança até agora no adulto, que me fez sentir isso? Então, é onde que a gente fala, a gente vai abrir uma caixinha de Pandora e vai começar a mexer para compreender, né? E trabalhar isso com muito amor, com muita energia positiva, com muita aceitação, porque não adianta a gente pegar, abrir essa caixa... E sem chicotinho, né, também, né, sem Valéria? chicotinho, porque senão vai vir a revolta, vai trazer a revolta, vai vir aquele fator que, assim, não aponte os dedos para você. Você fez o teu melhor em todos os momentos. E você está fazendo o seu melhor também agora. Porque você está tentando se descobrir, você está trazendo amor para você. Agora, e buscar e ficar assim, ai meu Deus, eu deveria ter feito diferente. Gente, a gente hoje, nós somos a nossa melhor, né? Estamos na nossa melhor fase. Se tivéssemos a cabeça que temos hoje, há 20, 30 anos atrás, seria tudo diferente, não é? Mas a gente teria passado por todas essas experiências? Não. A gente teria a experiência da mãe, do pai, do tio, do namorado, tal. Mas nós mesmos não teríamos vivenciado. Então, quando eu falo muito assim, vamos tirar o chicotinho, é nesse sentido. Nós fizemos o nosso melhor. Mas o resultado não está positivo. Quem disse que não está? Né? Quem disse que não está? Valéria, você fala isso, pois, eu estou doente. Tá, mas a doença não significa que você vai desencarnar. E se desencarnar, tem uma outra vida. Né? A verdadeira vida que é do plano espiritual. Mas eu não quero, Valéria. Tudo bem. Então, vamos lutar. Vamos fazer o quê? Vamos entender, vamos compreender. Vamos arregaçar essas mangas e vamos embora. Nós podemos. Querer é poder e nós podemos. Agora, Valéria, se a gente se fechar, aí vai ser pior. Diga, Renatita. A Ana Paula, né? Estava falando. A Cunha. Porque a gente tem duas Ana Paulas. Não, a gente... E aí eu queria que a gente pensasse no seguinte. Na história de hoje, Bartimeu tirou a capa, não tirou? Tirou a capa. Por quê? Estou tirando
Porque estou me despedindo daquilo, né? Estou me desfazendo daquilo. Desapegou, foi OLX, desapegou. Quando a Ana Paula falou assim, da convivência com o irmão dela, realmente, você conviver com alguém que você ama, muito próximo de você, que tem um problema psiquiátrico, mental, realmente não é uma coisa fácil, é doloroso. Só que ela falou de uma forma que estava tudo emaranhado, né? O sofrimento dela era dele e ficou tudo muito embolado. Quando ela recebeu aquela notícia, separou, ela se distanciou, tipo assim, eu não tenho culpa com isso. O que ela fez? Ela se distanciou. E aí, quando a gente se distancia, a gente cria um espaço e a gente vê as coisas de outra forma. Vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que cuida de uma pessoa, um cuidador, né? Cuida de uma pessoa idosa, um familiar idoso. Só cuidando. E quando a gente vê nas famílias, fica só para um, né? Cuidar e fica sobrecarregado. Essa pessoa que cuida, que convive com aquele problema, ela precisa ter o espaço dela. Ela precisa sair, ela precisa dar uma volta, ela precisa ir numa praia, ela precisa ir no cinema, ela precisa ter aqueles espaços para ela respirar, para ela se reabastecer, para ela se reorganizar. Quando ela voltar para cuidar daquela pessoa, ela já está melhor. Porque se você não se distancia, você adoece também. E se você adoece, você não cuida de ninguém. Você não cuidou de você, você não vai conseguir cuidar de você, não vai conseguir cuidar do outro. Exatamente. Então, independente do que a moça falou, se tem razão, se não é assim, né? A gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas como ela utilizou disso, até muito bem. Ela se distanciou e aí você respira. Porque você vive o que é a dor do outro. Então, você tem que se desprender mesmo, tirar essa capa, se desprender. E, às vezes, eu escuto relatos de cuidadores que falam, mas aí eu fico culpada de sair, o que vai acontecer com meu pai, o que vai acontecer com a minha mãe, com a minha avó, né? Então, você precisa realmente ter essa distância, você ter os seus espaços, nem que seja uma volta no quarteirão para respirar, né? E voltar. E muitas pessoas experienciam muita culpa por ter esses momentos, porque acha que tem que ficar ali o tempo todo. Não, o saudável é a gente se distanciar, né? Não é uma distância só emocional, uma distância física também, para você poder pegar um ar, né? Se revigorar, se harmonizar. Isso daí é se permitir, né? A dona Isaura quer falar. É isso, dona que eu faço. Sabe, de vez em quando eu saio para não ficar só em cima daquilo. Exatamente. Porque eu passo por esse problema. Mas aí eu saio. Eu faço minha aula de artesanato toda segunda-feira à tarde. Sabe, tem que fazer isso. Senão a gente vai ficar doente. Mas aí, assim, você vê, a gente está começando a respeitar esse eu. Muita gente que está de fora, como diz a Tânia, assim, quando fica olhando lá de fora, vai falar assim, nossa, tá deixando a pessoa lá sozinha, coitadinha, e tá lá saindo. Mas aquilo assim, ó, a pessoa ela tem o direito de falar o que bem entender. O que a gente vai fazer? O que a pessoa fala é que é o importante. A gente sabe do nosso sentimento. Por quê? Porque nós necessitamos ter o quê? Esse momento com a gente mesmo. E esse momento com a gente mesmo, a gente pode fazer um artesanato, e andar na praia, e fazer um passeio nos bosques, é fazer algo que te deixa feliz. Porque você feliz, você consegue dar ao outro. Mas você infeliz, você não consegue. Consegue. E você vai somatizando, vai ficando com aquele peso, e a coisa não rende, você não consegue amar. Porque você parece... Só deixa eu terminar um pouquinho, eu já te deixo, Tânia. Parece que você abraçou o mundo, vai carregar todo aquele peso nas costas, né?
e você vai salvar, e você não vai, porque quando você vê, você já está dando uma resposta torta, você já está brigando por causa que a laranja não está no cestinho certo, tudo está horrível, e você, principalmente, você não está bem. Então, para a gente fazer o bem para o outro, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente precisa respeitar esse fator, né? Diga, Tânia. Eu queria compartilhar um momento que foi numa das aulas com vocês aí. Acho que eu nem comentei, nunca comentei acho com vocês. Foi uma virada de chave tão assim, um soco no estômago foi aquele dia. Você nem vai lembrar o que foi. Era um negócio assim, tipo... se uma pessoa vem e fala para você assim, você é bandido, você é um ladrão, coisas assim, ela fala isso para você, por que a gente não aceita? Aí fez uma rodada de perguntas e ele falava assim, não, eu na época não estava nessa coisa, eu falava assim, não, eu não aceito, porque eu não sou. Daí eu acho que, não sei se foi o Sérgio, você falou assim, mas não basta que você saiba que você não é ladrão, que você não é canalha, que você não rouba, que você não é injusta, que você não é nada disso. A sua percepção sobre você não basta? Nossa, aquilo foi um soco naquele dia. Aí ele falou assim, por quê? Porque o ego não deixa você achar. Nossa, aquilo foi um negócio tão maluco, eu fiquei uma semana pensando naquilo, eu falei assim, caraca, né, meu, por que... Na verdade, eu me incomodo, não... Porque, assim, eu tenho a plena convicção que eu não sou nada disso, mas eu me incomodo por quê? Porque a pessoa vai achar isso de mim. E daí aí que a chave virou. A verdade é por quê? Porque, assim, os nossos familiares em colocaram perante a sociedade, assim, olha, para você ser aceito, as pessoas têm que ver você como boazinha, hein? E para ser boazinha, você tem que preencher o A, B e C. Se você não preencher o A, o B e o C, você não vai ser boazinha. E você, para ser aceita, você tem que ser vista como boazinha. Então, quando a pessoa fala isso de você e você não aceita, você tem que convencer ela de qualquer forma que você não é, para que ela ache você boazinha. Né? Isso foi tão libertador para mim que eu falei assim, gente, o que a pessoa... Quando você domina isso e a pessoa faz qualquer tipo de agressão para você, queria falar assim, sua gorda, por que você fica brava? De duas, uma, ou porque você é gorda, você não é, né? Ok? Então, assim, sua gorda, você aceita, porque se eu sou, tá ok. Agora, se ela tá te xingando do negócio que você não é, e você sabe que você não é, tá tudo bem, bastou, eu sei que eu não sou, e o que eu sei é o que me basta. Então, assim, me incomodar. Hoje não me incomoda, assim, mas foi difícil essa transformação, tipo assim, fulano de tal, no trânsito, por exemplo. Eu sempre fui calma no trânsito, mas era assim, você falava assim, sua louca, né? Alguma coisa que você fazia errado, alguma coisa assim. Eu falava assim, não, mas eu não fiz. Não tem mais isso. Se ele acha que eu sou louca, tá tudo bem. Eu sei que eu não sou, então aquilo não mexe mais dentro. Mas por quê? Eu acho não, né? Hoje a gente vê que, na verdade, é o ego, que você não aceita que a pessoa acha negócio de você porque você quer que ela ache que você é boazinha. Porque a gente sempre vê. A gente sempre vende essa aula para mim. A gente sempre tem essa coisa que a gente precisa. A gente não precisa nada, a gente precisa só estar bem com a gente mesmo, né? E não significa que a gente tem que sair batendo, discutindo com todo mundo. Não é isso. Mas a opinião do outro eu não vou conseguir mudar. Eu não vou. A expectativa é do outro, a minha é outra, totalmente diferente. Aquela sensação também, né, Valéria, que a gente acha que tem que agradar todo mundo. Imagina, né? A gente tem que se agradar, a gente tem que saber conviver, respeitar. Se o outro não me aceita desse jeito, ok. Não que eu tenha que agradar a todos, né? Não. E assim, claro que a gente vive numa sociedade, né? Porque às vezes a gente vai falando assim, nossa, a gente está num bando de revoltado agora, né? Vamos lá. Não estamos revoltados. Estamos todo mundo bem. Mas nós estamos falando do nosso eu. A gente está aprendendo a respeitar a nós mesmos.
né? E esse respeito é o que a nesse Tânia sentido. falou, Se falar... o que se fala alguma coisa que realmente problema dela. Sabe? Mas, assim, não significa que a gente vai ficar magoado, triste. Não, a gente vai começar a compreender. É um exercício. A gente vai se libertando, é libertador, né? Porque antigamente, assim, eu falo, quem nunca tentou ficar lá provando uma coisa, ó, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? E até que o Sérgio falou assim, uma vez ele falou assim para mim, o tempo cura, o tempo vai dizer a verdade e vai libertar, mas deixa o tempo. E é verdade, o tempo vem e te mostra, né? Vai mostrando. Agora, se você ficar ali, não, tem que ser assim, não, tem que ser assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim. É que muitas vezes o tem que ser assim, é aquele processo que você fala, que o ego não quer enxergar. Não. Quando você vai e vai no embate para frente, né? Você viu o que o fulano fez? Eu não aceito. Pode contar. Eu mesmo, assim, quando eu percebo alguma coisa, eu falo assim, nossa, essa semana mesmo que aconteceu um negócio assim, olha que foi muito louco isso, vou te contar porque eu acho que já aconteceu com as pessoas. Eu vi uma foto de uma moça, né, uma colega, assim, conhecida, e ela estava com um vestido super mega decotada, parecia metade do seio, assim, né? Daí aquilo me incomodou. Daí, se fosse um tempo atrás, eu já falava assim, nossa, que oferecida, para que falar? Eu teria feito isso, eu reconheço que eu teria feito isso, eu fico feliz de reconhecer. Daí já nem pensou, assim, né? Só se incomodou, mas você não pensou. Sinceramente, eu não pensei. O meu pensamento era assim, por que essa foto está me incomodando? A pergunta foi essa. Por que essa foto está me incomodando? Daí não cheguei à conclusão, eu falei assim, tem duas coisas. Uma, porque talvez eu tivesse vontade de usar esse vestido e eu não tenho corpo para isso, então uma invejinha. Ok, tá tudo bem, se for isso, né? Tá tudo bem, ué. Tudo bem. Né? Tá tudo bem. E dois, assim, o que foi implantado na minha cabeça desde criança, das minhas avós, tal assim, para que ela precisa colocar um vestido desse? É para se aparecer? Não há necessidade. Por que não colocou um negocinho mais formal? E não sei, entendeu? Então, veio as duas coisas. Mas daí eu falei assim, não, o que eu estou sentindo? Será que é porque eu estou achando que ela é oferecida porque eu estou comprando essa coisa que foi vendida, né? E ficou, você faz essa coisa? Ou eu estava incomodada porque eu gostaria de usar aquele vestido e não poderia porque eu não tenho aquele peito bonito, tá tudo bem. Se eu quiser, eu vou ter que construir para quiser usar o vestido. Então, mas foi legal que eu não julguei, tipo assim, ela é oferecida, por isso que ela está querendo usar o vestido? Não. Eu fiquei na dúvida se eu estava querendo usar o vestido e não podia, ou se eu estava pensando em alguma coisa porque tinha sido implantado na minha cabeça os valores de outras pessoas. Então, as crenças antigas. As crenças antigas. As crenças antigas, que eu acho que as crenças limitantes é a coisa mais libertadora que a gente pode fazer na vida, porque, assim, é aquele raciocínio. Eu não culpo hoje as pessoas que implantaram isso, mas eu me permito, naquele momento, falar assim, não. A pessoa fala assim, é criação. Ok. Mas agora, nesse momento, não faz sentido mais para mim. Por que eu tenho que continuar com aquela crença? Me foi dito que tinha que fazer assim, 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 assado. Mas nesse momento eu não acho mais. Só porque eu não acho mais, eu vou deixar assim, então, de ser a boazinha, vamos dizer assim. Eu me permito, nesse momento, achar diferente. E quem implantou isso na minha cabeça, está tudo bem, com a consciência que ela tinha, com os valores que ela tinha naquele momento, ela tinha aquilo para me oferecer. Mas eu tenho que me permitir fazer diferente se aquilo está me gerando um desconforto. E hoje eu consigo me permitir. Porque a questão do amor próprio é uma coisa que você falou, e acho que talvez faça sentido para algumas pessoas, que eu descobri da minha falta de amor próprio, de autoestima, porque era assim, você vai fazer um negócio, você não dá conta de fazer isso. Você não dá conta. Você não vai dar conta. E olha, você não é capaz de fazer isso, hein? Pense bem, hein? Pense bem, eu acho que você não vai dar conta, você não vai fazer, aí toda vez que chegava na época da minha vida adulta que eu ia tentar fazer alguma coisa, parece não, hoje eu já sei que era esse movimento. Eu já achava que não dava conta, porque eu ouvi muito
você não vai dar conta, você não é capaz. E eu converso com meu irmão mais velho, meu irmão fala assim, para você pesa muito, assim, aquela frase que a fulana, minha mãe, né? Posso falar, né? Tá tudo bem. Ela falava assim pra gente, quem não tem competência não se estabelece. Nossa, isso é muito vivo, ficou muito tempo vivo. Então, quando sempre que a gente ia fazer alguma coisa, ele falava para mim assim, você fazia isso? Parava, começava tipo assim, acho que não vou dar conta, não tenho competência, melhor não fazer, né? E a gente às vezes não fazia. Então, é libertador, assim, né? Quando você percebe da onde vem a sua paranoia, né? Que foi colocado na sua cabeça, você não é capaz. Ele fala muito assim, você lembra que ela fazia as diferenças, tipo assim, você tem que ser, eu passei muito, vamos bater e assim, você devia ser igual ao seu irmão mais velho. Ai, que coisa louca, essas comparações. Então, o que eu falo da coisa é de descobrir, né? Foi muito coisa assim, olha, acontece isso, se você passou por isso na sua infância e está acontecendo isso na sua vida adulta, é porque tem ligação. Isso foi muito libertador. Na minha vida foi, assim, essas coisas que aconteceram na infância, falar assim, aconteceu isso na sua infância, então, lasqueira, tá acontecendo isso na sua vida adulta? Pode ser certeza que aconteceu isso. Aí eu falava, nossa, era isso mesmo. Então, já me libertei. Quando eu vejo essa sensação de novo, e eu tenho até hoje, viu? Quando eu vou fazer um negócio, agora vai ter esse dia de doar aí, né? Eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim, acho que não vou dar conta. Eu falei, não vou dar conta, lasqueira. Vou dar conta, sim. Então, querer é poder. A hora que vem o sentimento, você fala assim, eu estou sentindo isso, porque estou me remetendo àquele negócio do passado. Deixo lá e agora eu vou fazer diferente. Porque assim, né, gente? O passado, ele tá lá. Ele vai ficar lá. E a gente pode até tentar fazer um dia um exercício do passado, sabe? Deixar esse passado, fazer uma ressignificação lá. O que eu tenho hoje? Eu tenho um presente. Quem eu sou no presente? Sabe, a gente se buscar. Valéria, oi, só falar um negocinho. O que eu achei legal na Tânia falar do negócio da foto é que ela deixou de julgar o outro e virou a câmera para ela, né? E quando a gente vai virou buscando... a câmera para ela. Foi muito legal isso. É que isso acontece quando a gente começa a buscar o autoconhecimento. Calma aí, aquilo me perturbou. Eu tenho duas coisas. Ou eu tô com uma crença, então é uma vontadezinha aqui. Mas deixa eu buscar se é isso, o que é aquilo que é mais pesado, o que vai pesar. E às vezes vai aparecer uma terceira opção, mas ela parou, Ana. E muitas vezes é isso que a gente precisa, assim, como exemplo, fazer. Calma aí, o que está acontecendo? Que nem quando a gente falou das nossas capas hoje. Se a gente largou as capas, porque talvez a gente ainda não tenha conseguido, e está tudo certo. Mas a gente está dando o primeiro passo para tentar largar essa capa. Saber por que a gente ainda está agarrado nela. Por que a gente não quer mexer nesse interior? A gente não quer essa cura do interior. Por que a gente ainda não consegue fazer isso? Eu não consigo porque eu ainda não estou me sentindo forte o suficiente. Tá tudo bem. Eu vou dar o meu passo conforme eu consigo. Porque Jesus vai estar sempre nos esperando ali para nos auxiliar. Mas a gente vai ter que dar esse passo primeiro. Porque senão não vai ser verdadeiro. Vai ser algo que não vai nos trazer realmente aquilo que a gente quer. E quando a gente fala do físico, eu falo mais uma vez, a gente fala sempre muito das doenças, mas nós temos esse interior nosso, esse nosso lado emocional, que interfere muito numa doença física. E que às vezes a gente não dá tanto valor. Mas começa lá nesse emocional meio bagunçado, meio doído, que a gente não consegue entender. Ou porque você não quer deixar o chicote, né? Tem isso também. Eu falo que aqui o andar de cima é assim, se eu me curar, o que eu vou fazer com o meu chicote? Dos meus vitimismos. Se eu curar todas as minhas reclamações, eu vou ficar sem reclamar. Como que eu vou viver sem reclamar, gente? Eu não posso. Eu tenho que Mas se você... chicote.
Mas se você não achar que você é vitimista, não tem jeito. Entendeu? Tu não largou a capa. Tu não largou a capa. Que chato. Eu vou ficar sem esse chicote do vitimismo. Ah, gosto tanto desse aqui. Ele é amarelinho, o vitimismo. Pá. Ah, esse azulzinho. Ah, esse azulzinho, os meus traumas de infância. Eu não consigo largar desse azul e vai. Né? As pessoas... Gente, desculpa, mas que às vezes eu não aguento. Né? Tem que falar. Porque aqui andar de cima minha mãe fica. Eu falo que aqui ela tem um arco-íris de chicote, né? Então ela vai virar unicórnio, mas tá tudo bem. Gente. Mas a gente conseguiu. Assim, vamos só lembrar uma coisa para a gente encerrar. Vamos encerrar com alegria, com a alegria de Tânia. Jesus está passando ao nosso lado. Neste momento, ele espera o nosso chamado. Jesus anseia nos curar. Ele aguarda, no entanto, a nossa cura interior. Pequenos passos, passos com muito amor, com muita alegria, com muita leveza. Que nem essa leveza que nós tivemos aqui, com as nossas histórias. Olha, vou colocar a capa. Vai pôr a capa. Pronto. Com essa leveza, sem culpa. O passado faz parte do passado, a gente tem um presente. Então, vamos ver esse presente, vamos ver a alegria. Olha quanta coisa positiva de cada um de nós tivemos. Né? Então, que a gente se fortaleça nisso, na noite de hoje, levando essa alegria conosco durante toda essa semana. Nós vamos agradecer. Agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos nesta noite, por todo esse aprendizado, por cada colocação de cada irmão, ter confiado, ter colocado o seu coraçãozinho, agradecer a toda essa espiritualidade que tanto cuida de cada um de nós. Nós vamos vibrar muito que a paz na Terra se faça presente. E essa paz, esse amor toque o coração de cada homem que tem o poder na mão. Envolvendo a Terra em paz, amor, fraternidade e muita esperança. Nós vamos levando esse amor, esse acolhimento a cada lar na Terra que esteja necessitando de uma vibração de amor, de fé, de esperança. Nós vamos envolvendo a Dona Marlene em muito amor para que ela possa, amanhã, na hora da sua consulta, sentir cada um dos nossos corações segurando em suas mãos e tendo a certeza que o Pai Criador não vai lhe abandonar em momento algum. Nós vamos mentalizando a Ana Cláudia se preparando para a sua segunda cirurgia, mas com essa alegria imensa desse resultado. Nós vamos vibrando por cada um que aqui está. A Emília se fortalecendo, o meu pai, a minha mãe, a Silviane, a Tânia, recebendo todo esse amor no seu coração para o seu projeto de doação que ela faz trabalhando com as naninhas. A Regina, fortalecendo a Regina, totalmente seu físico, seu emocional. Fortalecendo a Marília, trazendo essa alegria do encerramento da sua fisioterapia. Fortalecendo a Renata, para que ela possa cuidar cada vez mais dos seus idosos. Ana Paula, que ela possa receber todo o fortalecimento. Ana Paula Cunha, que receba toda a luz, todo o amparo e toda essa fé para conseguir doar ao seu irmão todo o amor que ele necessita. A Dona Nair, que seja fortalecida em muita luz, em muito amor. A Dona Isaura, que o seu coraçãozinho
se resplandeça de muito amor, de muita luz, com muita alegria, que ela possa sentir toda a nossa alegria. O Carlos Alberto, que ele possa sentir toda a nossa vibração de amor, de esperança. E a toda a equipe do Pingo de Luz. Irmanados que estamos, agradecidos ao Pai, que possamos estarmos aqui na próxima quarta-feira, com o Sérgio, trazendo o acolhimento de amor. Graças a Deus, graças a Jesus.